da nossa reunião. Aí, uma certeza nós temos, que nós estamos aqui com boa vontade. E todo aquele que tiver com boa vontade no pensamento ligado a Deus, já sabe que com fé vai dar certo. Então, nós pedimos aos bons espíritos que nós possamos ajudar eles em alguma coisa, que nós não ainda somos muito capazes de ajudar muito, mas nós estamos aqui com muita fé, com muita boa intenção. E aqueles irmãos desencarnados que quiser participar da nossa reunião, principalmente aqueles que tiver mais com boa vontade, melhor ainda. A gente, mesmo desencarnado, tem que ter boa vontade, porque sabemos que a boa vontade não é só para os encarnados, é para todos nós. Então, nós temos que fazer uma forcinha de ficar com boa vontade para chegar mais perto de Deus. E Deus está para todos, mas infelizmente nem tudo está para Deus. Mas com certeza nós vamos, todo mundo estar certo com as coisas de Deus. Então, nós só temos a agradecer a presença dos bons espíritos, a presença dos irmãos desencarnados que queiram participar com nós e a nossa presença dos encarnados. Um irmão vai ler uma parte do Evangelho ou um outro livro que os bons espíritos escreveu, nós vamos comentar. A paz de Deus esteja com todos, e assim seja. Que seja, Bas. Que assim seja. Então, na semana passada nós terminamos o capítulo 30, sexta parte, né? Hoje nós já vamos para a sétima parte. Aliás, não, nós ainda estamos na sétima parte. Eu estou querendo pular a coisa. Leis kármicas da felicidade, né? Que é o capítulo 31. Na verdade, esse que é o último item dessa sétima parte, que é planificação interior. 31. Leis kármicas e felicidade. E aí está o nosso quadro de hoje. Eu mandei um livro para o senhor pelo um link. O senhor abriu ele, não? Aí não. Não? Eu mandei um link. O nome do livro é de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que é esse quadro que está aqui, eu coloquei aí, né? Porque ele tem a ver com esse assunto que nós vamos falar hoje. A coragem de ser imperfeito, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. É o título do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Título e subtítulo. Não, mas depois o senhor lê com calma, eu mandei o livro completo, se o senhor quiser ler. Que ele tem muito a ver com esse assunto. Que fala, esse primeiro quadro aqui, ele fala sobre essa questão, né? Sobre esse assunto aí de a coragem de se assumir, né? De ser imperfeito, que é o estudo que a Joana de Ângelo nos traz, né? O tempo todo. Mas vamos ao quadro de hoje. Vou colocar aqui para o senhor, é esse aqui, ó. Eu já abri ele aqui, estou olhando no celular aqui também já. Essa é a nossa primeira tela de hoje? Esse é o do Homem Integral, né? Esse quadro aí. Não é do livro, não. Já é o quadro de hoje. Que é o seu quadro. Tá, vamos lá então. Das experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade, na busca da plenitude, a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o crescimento, o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. Interessante, né? Assim, parece que dá um meio contrassenso aí, né? É mesmo quando fala que
que na experiência psicológica de amadurecimento de personalidade, na busca da plenitude, a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o crescimento, o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. Quer dizer, a gente não deve ficar realizado já pelo que já conseguimos, né? Acho que essa é a ideia, que nós precisamos ir além do que nós já conseguimos. A certeza significaria, nesse sentido, a cessação de motivos e experiências que são sempre renovadores, facultando a ampliação dos horizontes do ser e da vida. A gente lembra, né, que quando nós já temos certeza das coisas, a gente não vai aprender mais nada, né? Que já sabemos, né? Para que aprender uma coisa que nós já sabemos? É interessante isso aí, quando fala que a certeza significa, nesse sentido, a cessação de motivos e experiências que são sempre renovadores. Graças à incerteza, que não representa falta de fé, os erros são mais facilmente reparáveis e os êxitos mais significativos. Ela ajuda na libertação, pois que a presença do apego no sentimento gera dor, a angústia. Este último, que funciona como posse, algumas vezes, como sensação de segurança e proteção. Noutras ocasiões, desperta o medo da perda, da solidão, do abandono. Então, parece assim, meio chocante, né, quando fala da importância, né, da incerteza, da importância de nós não ficar na dúvida, que a dúvida motiva. Aqui fala que ela motiva, né? Quando nós temos certeza é a cessação de motivos, né? Então, quando eu tenho certeza, não tem motivo para a busca. Eu já sei, né? Para que ir além? Então, a gente saber que o nosso copo não está cheio ainda, né? Já viu até as pessoas usam muito assim, quando a pessoa sabe tudo, né? Aí a pessoa brinca, não fala, por gentileza, esvazie o copo um pouco, porque se o copo estiver muito cheio, não cabe mais nada, né? Se a gente já sabe, se a gente não tem nenhuma dúvida, já está totalmente cheio, então não cabe mais nada de aprendizado. Eu acho que a incerteza dá essa vacância, né? Dá esse espaço para novas buscas, novas aprendizagens. É isto. Eu coloquei um pedacinho aqui do livro, né, que eu acho que o assunto tem a ver com isso que nós estamos estudando aqui nesse primeiro quadro, principalmente, né? E ele começa aqui, ó. Não sei se o senhor quer fazer a leitura ou a gente só comenta. Pode fazer. Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. A vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. Por isso, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e se distanciando das experiências marcantes que dão significado à vida. Por outro lado, as que se expõem e se abrem para coisas novas são mais autênticas e realizadas, ainda que
se tornem alvo de críticas e de inveja. É preciso lidar com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena. Fazemos uso de um verdadeiro arsenal contra a vergonha de nos expor e a sensação de não sermos bons o bastante, e que existem estratégias eficazes para serem usadas nesse desarmamento. Brené Brown, A Coragem de Ser Perfeito, Como Aceitar a Própria Vulnerabilidade, Vencer a Vergonha e Ousar Ser Quem Você é. Porque o título, né, o título já é muito chamativo, né? A questão de aceitar, nos aceitar como nós somos, né? Aceitar que nós somos imperfeitos, que estamos caminhando, e aceitar quem nós somos, né? Por enquanto, nós somos assim. Aí aceitar do jeito que nós somos, né? Se aceitar. Porque nós temos muita dificuldade de tentar, porque nós temos medo de errar, né? Aí, e os acertos vêm dos erros. Ninguém acerta nas primeiras tentativas. Dificilmente alguém já faz tudo certinho nas primeiras tentativas. As primeiras tentativas são tentativas mesmo. Então, acontecem muitos erros nas tentativas. E se nós tivermos medo de errar, não vamos tentar, né? É isso. Então, esse livro, o livro todo, né? Esse é o título do livro. Então, o livro todo trata desse assunto, dessas incertezas que a gente foge delas. A gente quer passar a impressão que a gente sabe, que a gente é seguro de si. Então, a gente tem dificuldade de se expor, até para nós mesmos, né? Que é o principal, que é a abordagem da Joana de Ângeles. Então, ela faz aqui um convite para a gente se aceitar novamente, né? Tá nessa questão aí, né? Se aceitar e saber que nós vivemos num mundo de incerteza. Aquilo que foi a Maria, né? A mãe de Jesus, disse para o Chico Xavier, né? Na mensagem, né? Tudo passa, né? Quer dizer, tudo está sempre oscilando, né? Uma hora a gente está numa posição, outra hora noutra. Então, as coisas, o que é bom vai passar, o que é ruim também, né? O que não é muito bom também. Então, é um convite ao desapego e a ampliar essa visão mais amadurecida da vida, né? E eu até grifei aqui, né, que não representa falta de fé, né, porque dá a impressão, né, que fé, que é fé, né? Certeza do quê? Se nós não temos certeza de nada, né? Então, a certeza que tem em Deus, que está no comando, aquelas questões que nós já estudamos, né, no dia a dia, né? Não a fé não quer dizer que a gente tenha certeza que as coisas vão acontecer do jeitinho que a gente quer, mas vai acontecer da melhor maneira para nós, se nós perseverarmos naquele caminho, né? A fé, mais ou menos nessa linha, que a gente vai errar, e o erro faz parte da vida, o erro nos leva a fazer de novo, a acertar, a aprender. Então, a gente ter essa visão da vida, esse convite. Barçanufo, quer comentar? Não, eu estou vendo aí que não é fácil, a gente tem que esforçar, né? Porque se for pensar que já vai errar logo aí, mas aí se errar com certo, tem que. Aí se não tentar é pior, né? É igual eu digo sempre, tem que fazer exercício. A caridade, por exemplo, a primeira vez, às vezes a pessoa faz assim, tipo um exercício, né? Aí vai acostumando até virar gente boa, como diz o povo, né?
Você Até virar tem que judeu. esforçar, né? Persistir, né, Barçanufo? É, com certeza. Aí ela termina aqui sobre a solidão, né? Desperta o medo da perda, da solidão, do abandono, que é justamente a continuação aqui que ela vai falar sobre a solidão. A verdadeira solidão, a mente estar livre, descomprometida, observando sem discutir, sem julgar, é um estado de virtude. Nem memória conflitante do passado, nem desespero pelo futuro não delineado, geradora de energia, de coragem. Então ela está fazendo aqui um ódio à solidão. Solidão é uma coisa boa se a gente sabe conviver com ela, né? Deixar a mente livre, né? Aqueles momentos que a gente se entrega a nós mesmos, a reflexão, a meditação, né? A gente saber conviver conosco mesmo, né? Aproveitar a melhor companhia. Qual que é a melhor companhia? A minha, né? Eu vou estar sempre com ela, com o meu eu. Então eu passar a ter essa admiração por mim mesmo, né? E saber que eu posso conviver comigo mesmo, né? Livre, descomprometido, sem o julgamento de nós mesmos, né? Então ela diz que é um estado de virtude, que às vezes a pessoa fica só e começa a relembrar o passado, como ela diz aqui, né? Memória conflitante do passado, fica preso ao passado, ou então fica ansioso por causa do futuro, né? Preocupado, não consegue conviver consigo mesmo. Então um problema. Normalmente, o medo da solidão é o fantasma do estar sozinho, sem ninguém a quem submeter ou a quem submeter-se. Olha só, né? A nossa dependência. Eu preciso que alguém mande em mim ou eu tenho que mandar em alguém. A submissão acho que é isso, né? Não é não? Medo da solidão é isso, né? Medo de estar sozinho comigo mesmo. Eu não tenho a quem confiar, né? Quando eu me submeto ou mandar subjugar, né? Alguém, alguma coisa assim, né? Submeter ou submeter-se. A insegurança, porque se está a sós, assusta. Como se a presença de outra pessoa pudesse evitar os fenômenos automáticos de transformação interna do ser, fisiológica e psicologicamente, impedindo os acontecimentos desagradáveis ou a morte. Então, a presença de outra pessoa na minha vida não vai mudar as coisas. O crescimento que eu preciso conquistar, as ocorrências que eu vou passar, o definhamento, né, do meu corpo físico, né, que eu posso chegar até a mesma morte, questões fisiológicas, psicológicas. A presença ou a ausência da pessoa não vai impedir isso, né? Então, às vezes eu me apoio, né, nessa questão que eu preciso ter alguém, eu preciso do outro. É necessário que o homem aprenda a viver com a sua solidão. Ele que é um cosmo miniaturizado, girando sob a influência de outros sistemas à sua volta. Com o seu silêncio criativo, sem tagarelice, liberando-se da consciência de culpa que lhe vem do passado. Então, ela finaliza aqui nesse quadro dizendo que é necessário a gente aprender a conviver conosco mesmo, conviver com a solidão, né? Sabendo que nós somos completos, né? Nós somos um cosmos miniaturizado, né? E saber ser criativo no silêncio, né? Saber
conviver conosco mesmo, né? Sem culpa quanto ao passado. É isso. Eu estou analisando aqui, quando ela fala viver com a solidão, viver, né, estar ali, viver, falar, quando ela fala de solidão e a importância que a gente aprenda isso, ela não quer dizer que a gente tem que viver um tempo só, sem ninguém perto, que a gente possa aprender mesmo no meio dos outros, a gente começar a aprender a viver consigo mesmo, né? Começar a conviver consigo próprio também, para que a gente possa saber se entender, porque muitas vezes nós temos dificuldade de nos analisar, né? Porque quando falo conhece-te a ti mesmo, que o próprio Evangelho fala da importância, né, do conhecer a si mesmo, dá para lembrar essa ideia da gente conviver com a gente, mesmo ela não disse aqui, mas mesmo no meio, né, das pessoas. Então, tem aqui, por exemplo, estou aqui no quarto, só estou aqui. Se eu não estivesse com vocês, supondo que eu estivesse só aqui no quarto, a Sônia está lá na cozinha. Mas eu tenho que aprender o meu viver só. Não é isso, só de eu estar só aqui no quarto, mas é eu começar a refletir, começar a ter a minha companhia naquele momento, me entender as minhas dificuldades, entender as minhas facilidades, entender o que eu preciso, né? Eu acho que entra muito a questão do nosso conhecer-se. Porque da mesma forma nós precisamos conviver com as pessoas, para a gente aprender com elas, a gente precisa também aprender a conviver consigo mesmo, para a gente tirar proveito, para a gente conhecer-se melhor. Acho que é isso. Concordo, né? Não é o isolamento, é o aprender a conviver com a gente mesmo, né? Eu gostar da minha companhia. Eu gostar da minha companhia, afinal eu não vou conseguir me livrar de mim mesmo, né? Igual eu estive analisando. Você, por exemplo, você mesmo viajou e você foi só, de família, você não foi com outra família. Mas lá você encontrava pessoas, né? No meio das pessoas, você estava convivendo muito mais com você, que você não tinha as pessoas que tinham ido com você, você não tinha esposa nem filhos que estavam acompanhando, não tinha amigos que estavam acompanhando, mas você mesmo andando só, você ia dormir, estava só, mas quando você caminhava, você estava cheio de pessoas ao seu lado, né? Andando no avião, depois no hotel, depois onde ia visitar os locais turísticos, por exemplo. Está no meio de gente, mas você estava apreciando a sua companhia própria, né? É uma experiência bacana, que a gente entra nessa que ela fala aqui no segundo parágrafo aqui, ó, que não tem ninguém a quem submeter ou a quem submeter-se, né? A gente é uma forma diferente de aproveitar aquela vivência conosco mesmo. Porque você as duas coisas interessantes, que eu estive pensando antes, mas nem falei sobre ela, que é interessante porque nós temos dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que gosta de ser submetida, de ser coordenada, de ser mandada. Isso. E tem aquela pessoa que sente prazer em quê? Em submeter o outro, em mandar e coordenar o outro, né? Então, e aqui, nesse caso, fala das duas coisas, que esse é um problema, né? Muito bem, vamos para a próxima, né? Aí está. Destinado à liberdade plena, encontra-se encurralado pelas lembranças arquivadas nos painéis do inconsciente, sua memória perespiritual, que lhe põe algemas em forma de ansiedade, de fobias, de conflitos,
Aí, normalmente, ela voltando para a nossa construção anterior, né? Que nós sempre falamos aqui, que nós somos produtos, né? Ela mesma fala, de uma construção longa, de muitos tempos, né? O nosso inconsciente é isso. A nossa memória espiritual é isso. Aquilo que está guardado ao longo dos milênios que nós viemos formando, né? Aí vem para nós à tona, também vem em forma de algemas, né? Que vem as ansiedades, as fobias, os conflitos. Mesmo quando os fatores da vida se lhe apresentam tranquilizadores, evade-se do presente sob suspeitas injustificáveis de que não merece a felicidade, refugiando-se no possível surgimento de inesperados sofrimentos. A felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam, nem exigências de sonhos fantásticos que não se corporificam em realidade, tampouco hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes. Esses dois itens aí eu acho interessante, porque aqui está falando dos fatores, né? Quando vem os fatores, as dificuldades, os problemas, aí evade-se do presente. Olha, sob suspeitas injustificáveis de que não merece felicidade. Então a gente já começa, não, para mim, eu não mereço. Eu sou um cara que erro demais e a felicidade não foi feita para mim. Aí refugia no possível surgimento de inesperados sofrimentos. Aí fica só esperando que o sofrimento chegue. Porque eu não mereço, se eu não mereço ser feliz, o sofrimento que vai vir. Aí depois fala da felicidade, né? Que a felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos. Então, nós podemos sim alcançar a felicidade. A felicidade plena? Não. Porque a felicidade plena não é para esse mundo. Então, esse mundo, esse planeta Terra, para nós ainda não dá, porque é o planeta de provas e expiações. Então, a felicidade plena não acontece ainda para nós. Porque nem só quando eu falo pelo planeta, tem pelo nosso nosso estágio evolutivo. Então, a gente não consegue essa felicidade ainda pelo nosso estágio evolutivo. Aí, ela começa a falar que nem exigências de sonhos fantásticos, não temos que pensar naquela felicidade pura, aquela felicidade mais completa agora, porque isso não vai acontecer. Então, e também não o hábito pessimista de mesclar a luz, né, da alegria com sombra, então achar que então, nós pensarmos que tudo vai ser uma maior maravilha de alegrias a nossa vida e também nem de sofrimentos, né? Então, a gente pode levar uma vida razoável, desde que nós trabalhemos de forma equilibrada. As heranças do passado espiritual ressumam em manifestações kármicas, não vem os problemas, não? Porque eu fiquei errando o tempo todo, depois de agora a coisa é mais complicada. Que deve ter enfrentado naturalmente por fazerem parte da vida, elementos essenciais que são constitutivos da existência. Como decorrência de uma vida anterior, dissoluta, surgem os conflitos, as castrações, os tormentos atuais, da mesma forma como o efeito de uso adequado das funções se apresentam as bênçãos de plenificação. Então, se nós trabalharmos de forma a não exigir tanto, nós podemos ser felizes de forma relativa, né? Então, a felicidade, de forma relativa, ela é possível aqui no planeta. Agora, viver a vida de anjos, não.
porque nós somos anjos, né? Nós viemos ao longo do tempo cometendo muitos absurdos, e agora não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir agora uma felicidade dos anjos. Mas a felicidade relativa todos nós podemos alcançar. Isso aí. Qual que é o nosso futuro, nosso objetivo, né? A gente estuda dentro da doutrina espírita a classificação dos mundos, a classificação dos espíritos, e a gente olha os espíritos e as suas escalas evolutivas. Percebemos que nós estamos no início, né? Um primeiro degrau. Realmente nós estamos muito distante ainda do espírito puro, aqueles que na classificação da ordem lá que Kardec trouxe. Mas o nosso futuro é aquele. É para agora? Claro que não. Para alguns milhões de anos, milhares, dezenas, não sabemos, né? O Livro dos Espíritos até orienta que é muito variado essa questão da evolução de cada um. Mas nós somos destinados a esse futuro, que ela nomina aí como liberdade plena, né? Destinados à liberdade plena. Mas como nós somos destinados à liberdade plena e a gente às vezes não se enxerga dessa maneira, não temos essa expectativa, assim, né? Essa certeza dentro de nós que esse é o nosso destino, essa é a nossa visão, a gente fica preso a essas fobias, a essas memórias, né? Que está gravado materialmente. Quando ela fala memória perispiritual, quer dizer que está no perispírito. E perispírito a gente sabe que é um corpo físico, material. Então, todas aquelas encrencas que nós vivenciamos, todas as nossas marcas das existências está ali, fixada na memória perispiritual. E ela funciona como algema, né? Algema, e nos causa os problemas psicológicos, que ela fala ansiedade, fobias, conflitos. Então, aí ela diz assim que a gente acha, como a gente está com essas marcas, né? Tem esses gatilhos, esses starts nas nossas vivências, e que são necessários para a gente poder vencer a nós mesmos e essas encrencas que nós trazemos conosco, e promover essa restauração perispiritual que vai com o tempo. A gente se mantém muitas vezes algemado a esse passado, né? E aí a gente acha, né, pelas culpas que carregamos, que a gente não merece a felicidade, né? E ficamos presos ao sofrimento. A dor, ela vem, né? As dificuldades, os desafios vêm. E às vezes, ao invés de a gente encarar esses desafios como desafios, essas dificuldades como metas a ser vencidas, né? Como aquele atleta que está treinando para vencer uma maratona, a gente fica olhando ele como obstáculos intransponíveis, e aí nós nos algemamos. Aí ela lembra que a felicidade é possível, felicidade relativa. Por que relativa? Porque nós temos esses desafios, né, que a gente traz. A gente não está pleno, né? Nós somos destinados à liberdade plena, mas ainda estamos patinando aqui, né? E então a gente se aceitar que nós vamos passar por dificuldade, que nós temos esses desafios, que temos essas dificuldades, né? Não ficar sonhando com coisas absurdas. Ela fala sonhos fantásticos, porque isso não é a realidade, né? E nem ficar também no outro extremo, que é o pessimismo exacerbado, aquele nada vai dar certo, né?
eu sou um infeliz, vou ser sempre infeliz. Não, nem uma coisa nem outra, né? Eu não sou espírito puro, mas também não sou o primata lá, né? Eu já avancei um pouquinho, eu já posso gozar desse avanço, dessa conquista, eu já posso aproveitar essa conquista que eu já consegui, né? E cada conquista me traz algum conforto, né? Ela não é, as conquistas elas vêm para isso, né? Então a gente não ficar presa àquelas heranças, né? E achar que não tem como consertar, mas também não ser muito além, né? Porque também a gente acaba se perdendo nos dois extremos, né? Então a gente saber viver com essas dificuldades, com esses desafios e saber que eles passam, que nós vamos vencer, e nós estamos vencendo, nós estamos avançando. Alguns mais lento, outros mais rápido, alguns dão uma paradinha, outros dão um salto, e assim vai, né? Mas faz parte, né? Todos nós estamos nessa caminhada. É isso. O próximo, o Barçanu vai comentar. Não, pode Seu ler Maurício, você o quer próximo. comentar mais alguma coisa, não? Não, tá ok, pode passar. As leis, esse é meu, né? As leis kármicas não são o resultado das ações meritórias ou comprometedoras de cada indivíduo. Geram na economia evolutiva de cada um efeitos correspondentes, estabelecendo a ponderabilidade da divina justiça presente em todos os fenômenos da natureza e da criação. O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana, quando o ser depurado e livre sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Então existem leis, né? Lei de Deus. Isso a gente já estudou, né? E ela que vai nos dar crédito ou débito, né? Gera a economia evolutiva de cada um, quer dizer, né? Então nós vamos acumular débitos ou créditos pela forma como nós nos conduzimos perante essa lei, né? Então nós temos a liberdade de agir de acordo ou em desacordo com essa lei. Então o fatalismo é só a questão da felicidade. Um dia nós vamos alcançar a felicidade. Esse é o fatalismo. Agora, de resto, a coisa vai caminhando, né? De conformidade com as nossas decisões, com os nossos caminhos, o caminho que nós escolhemos. A sua marcha, embora as aparências dissonantes de alegria e tristeza, de saúde e doença, está em curso no processo das conquistas que ele cumpre realizar passo a passo, com dignidade e com iguais condições delegadas aos seus semelhantes, sem protecionismo, vis ou punições cerceadoras e indevidas, que formaram os arquétipos de privilégio e recusa latentes em muitos. Então Deus é justo, simples assim, né? Deus é justo, a gente recebe conforme aquilo que a gente fez, que a gente plantou, que semeou, que fez, né? Então não existe, na lei de Deus não tem protecionismo nem punições cerceadoras indevidas, né? Ela tem a lei, apenas a lei, né? Aqueles que não acreditam nisso, que acham que Deus privilegia alguns os arquétipos que ela fala, né? Que às vezes a gente coloca algumas crenças dentro de nós, achando que Deus pune, né? As religiões por muito tempo usaram desse artifício para convencer as pessoas, e até hoje muitas usam, né? De ameaça, Deus vai castigar, cuidado, fique esperto, né? Mas não, né? Tem leis, eu resolvo a minha vida, Deus me permite isso.
A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo, face ao ensejo de conquistar mérito através das ações benéficas e construtivas, objetivando a si mesmo, o próximo e a sociedade. Nenhum impedimento na vida à felicidade. Uma resignação dinâmica ante o infortúnio, a naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se a que interfiram no estado do bem-estar íntimo, que independe de fatores externos, realiza a primeira fase do estágio feliz. O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir a felicidade possível. Eu encerro por aqui porque o nosso tempo já avisou aí, 15 minutos. É verdade. O tempo passou rápido. Então vamos. Tá, a conversa está boa, mas. A prosa tá boa, mas. Então, de modificar a direção agora para a prece. Então, vamos fazer como sempre.